Chá, é chá, é no telhado. Chá, é chá. Não, não é no terraço, Não é no telheiro, nem no alpendre. é no telhado. O quê? Chá no telhado. Buenos dias. Gostei mais deste início do que do outro. Porque Olha, mais também olá. é muito difícil agradar-te. É menos Pronto, canal. Eu é, para a próxima Não, faço assim gostei. Assim gostei. Eu faço cada língua uma semana a partir de agora. Consegues? Ok, sim. Ok, então foi em português chato semana Sim. passada, espanhol bacana esta semana. E vamos ver como é que é para a semana. Então Será apresenta... um alemão maluco? Volta a puxar a tibelinha em espanhol agora. Bem-vinda a ti, Belinha. Como estás? Graças. Mas... Aprendeste cá na Galvão, certo? Vai lá rir. Olha, como é que é? Vamos já arrebentar para Monte Carlo? Vamos sim, senhor. Vamos embora. Monte Carlo! Então, tia, o que é que nos traz aí? Temos aí um joguinho, não é? Um quê? Um jogo? Um quê? O quê? Um joguinho. Nunca ouviu isto? Estou a falar em diminutivos. Um joguinho. Então é o quê? Tens aí palavras chaloias, é isso? Eu nem sei se é saloias, pelo menos é palavras que eram usadas quando eu era criança e depois deixaram de... Morreram em desuso. Ok. Sim, acho que sim. Vamos a E isso. havia uma palavra, a primeira que Vamos a tentar havia, adivinhar. que era a tua bisavó, a minha avó, que tinha muita mania de dizer, e eu dizia assim, coitinha, a minha avó, ela não está a dizer bem, isto não é assim. Ela dizia alumiar. Alumiar? É dar luz? E eu dizia assim, isto é iluminar. E ela Sim. diz alumiar. Mas não, a palavra alumiar existe mesmo. Pois, eu acho que existe. Alumiar é mesmo iluminar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Giro. Pronto, acertámos uma. Não é mau. Havia uma coisa que era a picota. A picota, Picota, não não sei. sei. Estou muito longe, mas podemos tentar adivinhar. Mas é assim, já é mais antigo do que eu, mas eu ainda me lembro de as ver a trabalhar. É um utensílio qualquer? É um utensílio de madeira, quer dizer, depois havia em certas zonas do país, era já em ferro e não sei o quê, mas a que eu conhecia era de madeira, um tronco em madeira, no cimo fazia um V e depois punham um pau por cima desse V e ao pé de um poço e numa ponta do pau tinha uma pedra bem pesada e na outra tinha um balde. E então a pessoa puxava uma parte do pau para baixo, enchia o balde de água, a pedra subia. Quando o balde estava cheio, levantava, a pedra descia. Está-se na escola, era acho eu. contrabalançado. Tipo, Lindo. Chamava-se uma picota. Uma Eu picota. lembro-me ainda de um senhor que tinha uma horta por cima do avô João, eu já era velhote e tirava água à picota. E a minha mãe, e mais o meu pai, quando eram miúdos e na adolescência assim, a trabalhar, tiravam a água, pesavam a água no rego e depois corria para irem Senhor. regar. Eu Chamava-se não picota. sabia, mas já aprendi uma coisa hoje. Bora, mais. Depois tem fanico. Vocês sabem o que é fanico, não é? É dar o fanico, não é? É um desmaio, não é? É um desmaio. Pois, mas havia fanico quando eu era pequena, fanico não era o desmaio. Fanico era as pessoas que andavam a trabalhar, que não tinham patrão certo, iam ao fanico. Era aquele trabalhador que não tinha patrão, que ia ia buscar. trabalhando. E faziam os pescados. Pois, Não, os um freelancers. pescado. né? Exato, um Somos nós os freelancers. Chamava-se fanico. Depois tenho aqui mais. Podem dizer, É um fanico. Exato, podem mudar a bio do Insta, não é freelancer, é um fanico. Uma asnaga. Vocês algum dia ouviram falar em asnaga? Não. O mais mais. Cá em Iruíla havia uma muito engraçada, que era a asnaga dos cuecos. Bem, nunca pensei em ouvir estas Nem sei palavras. o que é esmaga nem cuecos. Olha, na verdade. cueca. Não, por acaso essa não trazia na ideia de dar, mas não tinha nada a ver com a Asnaga. A Asnaga era aquela rua que vai dali da curva de Zelaria até à casa da Maria da Luz. Olha, Era um caminhozinho estreitinho e sem traço conduções, nenhum. pois. Era Sem assim, traço. chamavam aquilo uma Asnaga. põe. Era um caminho, pronto, onde as pessoas passavam. Uma travessa. Não era assim um caminho muito estreitinho, mas também não era muito largo, era muito cheio de pedras e de arvoredos, e não sei o quê. Chamava-se Asnaga. E cuecos era o que se chama nós chamávamos cuecos ou cabeçudos. É aqueles pequeninos que depois transformam em rãs, como é que se chamam? Os Girinos. girinos. Ah, Era os que se chamava. E aquilo tinha o quê? Assim, tipo águas paradas? Era, por exemplo, ali, quando vamos para o de cima, que há ali aquele rio e aquele campo vadio, e no meio do campo havia uma poça de água, estava sempre no verão e no inverno, havia ali tipo um nascente pequenino, e então tinha lá muitos. E então o nosso
crianças, o nosso divertimento era ir brincar com os cuecos. Era cuecos ou era os cabeçudos. Mas é os girinhos, eu não me dava do nome agora. Os cuecos é chique. Eu agora vou começar a dizer cuecos também. Aí, Temos por mais? exemplo, tripeça. Isso é São tipo para três tirar a peças. fotografia, não é? O quê? Tipo, metes a máquina e tiras Em uma cima de um- fotografia. Metes Tipo, a máquina em cima do tripé, tripé. Isso é um tripeça. tripé. Isso é um tripé. Ok, professora. Ok. Tripeça era um banco feito em madeira, portanto, um tranco de tipo um madeira com tropeço. 3 pés, sem assento, sem Sem encosto. costa. Sim, Não, sim. eu conheço é Sim. tropeço. Tropeço. Eu acho que aquilo que eu conheço isso é como Não, tropeço. isso é a forma verbal do verbo tropeçar. Eu Não, tropeço, não, tu tropeço. tropeças. Não, nós cá era tripeça. Uma tripeça era, normalmente Ok. era ao punhão, que não tinham trancos de madeira, mas normalmente arranjavam logo um tranco de uma árvore que tivesse 3 coisinhos mais ou menos, serravam à mesma altura, punham-lhe uma coisinha redonda e faziam a tripeça. Ouviste o nós cá, tipo a 500 Nós- metros de exatamente, distância? porque- Pois, Não, Ah, mas eu estou a dizer isto é da Castelo terra do meu Branco. pai, não é daqui. Ok, ok. um Aqui xinguiço. nunca ouvi. Um xinguiço. É um xunga. É um teito, acho xinguiço. Um xinguiço, eu por acaso até me dei ao trabalho de ver no dicionário e dizem que é uma almofada para pôr ao pescoço, uma almofada em forma circular. Aquelas Mas nós dos cá, aviões. não, sim, é pronto, para não me guardar o pescoço. Chouriços, aqueles chouriços. Sim, mas nós cá o xinguiço era pôr um pau de madeira, assim, punhas as mãos assim e aquilo passava, o pau passava por aqui e levavas, por exemplo, 2 baldes de água, 2 sacos com adubo, fosse o que fosse. Portanto, chamávamos Às xinguiço. vezes dava jeito para os sacos do continente. Pois era. Então se arranjares um chapéu de chuva dá. Está no, Pões está no filme pendurado da em cada Mulan, lado. não é? Eles usam assim um... Exatamente. Exato, giro. Isso chamava-se xinguiço. São Nós xinguiços. chamávamos xinguiço a isso. Mais. A esnaga. A esnaga. Já, a esnaga já disse, era o caminho estreito. Eu disse que era a esnaga dos cuecos. A nalga. A nalga. A nalga. Ainda me lembro nalga? das senhoras usarem isso. Era tipo de uns saiotes que usavam por baixo das saias, não é? E em vez de chamarem saiotes, chamavam a nalgas. Tinha de ser branca. Nalgas. Nalgas, Exato, exatamente. É as para nalgas. tapar as nalgas. Mas ao mesmo tempo não é uma figura de estilo. Ah não, isso é amálgama. Ok, vamos embora. Segue. Então deixa-me cá ver. A outros professora mais. não sabe. Combinação. Ah, Sem ser isso do é- verbo combinar. Não, isso é aquele vestidinho que se usa por Por baixo. baixo, exatamente, dos com umas vestidos. alcinhas e depois de corpo Olha. inteiro. Claro, a minha Tipo- avó usa. Pois, é tipo uma claro. camisa de cetim. Não, mas é é tipo que- um vestido de cetim. Tu estás a ver os vestidos de cetim que eu uso na rua? Mas é que eu nunca me esqueço da combinação, porque o meu pai não queria que eu usasse calças. Não me deixava usar Pois, calças. exatamente, porque Não com, tinha e ordem com de usar- calças não dá para usar combinação. Não tinha mas- ordem de usar calças. E então, quando eu vim do hospital nessa altura, e eu queria ir para a festa das carraças e comprei umas calças. Como eu já disse, tinha comprado umas calças. E ele embirrou que eu tinha de vestir a combinação com as calças. Que ele deixou-me vestir as calças por ter tido o acidente. Mas não queria que eu fosse sem... Sem combinação. Porque é uma vergonha quando as mulheres se vergam e vê-se as costas. Pois, E exatamente. então eu tive Aquilo de ir. fica tudo tapadinho. Eu tive de ir para a festa das carraças com a combinação por dentro das calças. Mas a combinação não saía. Não. E as calças estavam lá também. Pilão. O pilão é do... É aquilo para fazer, Do alfariz. para fazer pó. Sim. Pois, mas também há para equilibrar as balanças. Umas balanças que Ah, são... sim. Para Aquelas de expor, ferro. Exatamente. Ok. Porque aqui Ah. são vários, com cada um tem um Por acaso ainda peso. tem lá uma balança dessas, por isso é que eu Yeah. sei que tem lá o pilão. Regimento. Não sei. Pá, não faço ideia. Não tem nada a ver com remendo, pois não. Não, Nada. nada. Zero. Regimento era o mês no pós-parto que as mulheres tinham em casa. Que não podiam fazer nada. Não É a podiam, licença? não podiam tomar banho, nem podiam, anos mais, mas já não é do meu tempo, muito mais antigo, nem sequer podiam ir à missa. Mas lá vem pelo já da Bíblia, que se fala que na apresentação do Menino Jesus era quando Nossa Senhora já podia levá-lo ao templo, portanto, ao fim do mês. Já tinha passado o regimento. Mas é verdade, mas é, pronto, Tá bem, se nós estou. formos... Sim, não se podia... Opa, também antigamente os partos eram muito mais complicados do que agora, não é? Sim, Então sim, também... sim. Eu tive um Não havia aborto, epidural. Exato. tive um aborto antes da minha filha, um ano antes, e ao fim de um mês eu não estava em condições de trabalhar Pois. ainda. Poxa, Não estava estavas em mais condições. tempo que o regimento. Tive mais e depois quando bem os bebés é amamentar, é aquelas noites mal dormidas, portanto, mas era o regimento. Agora hoje em dia chama-se resguardo, por exemplo, já ouviram falar no resguardo que as mulheres têm de ter. Não se podia lavar a cabeça, não se podia comer laranjas, não se podia assim, Comer sushi. Pô, isso não se cerolas. Isso é sabemos. calças Porque dos- ainda se as usam. escolas Agora dos usa-se- homens.
Usa-se a gozar. Acho que ninguém usa mesmo cerolas. Mas é aquelas calcinhas de licra por dentro da... Usa isso no carnaval, se tanto. Não. Isso é Há homens que porque usam. passas Há frio. homens Há que quem usam. use. Há homens que Tipo, usam. pessoal Quem da nossa passe idade? frio, Há imagina, homens que quem usam. seja mais Eu sei que tipo, o friorento. meu avô ainda usava, não é? Não, mas eu acho Mas que... pessoal da Não, mas nossa é que é idade- engraçado. Hoje em dia, há Eu tenho apps- lá guardado, do enxoval do meu marido, meia dúzia de cerolas e meia dúzia de camisolas interiores. Não, eu compro Eu, isso. não, Agora, da nossa a questão idade, é, só agora hoje é, usar. por exemplo, usas tipo calças térmicas. No fundo Não, é como se fossem exatamente, cerolas, é isso. simplesmente Não sei se há pessoal a evoluiu. usar isso. Mas aquilo era... Porque calças térmicas... Tu quem tem frio, há pessoas que passam bué frio. Pá, no máximo Há aquela pessoas cola que- de Ou se fores- desporto. não, Ou vais passar férias a um sítio frio, tens de Ah. estar mais protegido, Sim, é é tipo normal. aquela colanda da Agora, Decathlon, olha, né? exato, meu é amor, isso, já não existem pesquisa na bem, internet já não e são bem vês- cerolas. Cerolas para homem. Século XXI. Pá, eu sei o que são cerolas. Aparece-te logo as fotografias. Para o homem, não é para a mulher. 2025. Exatamente. Xixé. Xinché. Mas parece Pichiché. bué algo tipo numa peixaria. Tipo, não sei, tipo, acho que está do mesmo É um campo móvel lexical. que se usa Um nos móvel. quartos. Ainda há quem tenha, pessoas mais antigas, que até tem uma parte um bocadinho mais alta, depois desce um bocadinho, depois vai mais baixo e tem um espelho ao É, a meio. minha avó tem isso no quarto. Pronto. É um pichiché. Não fazia ideia. Para mim é um Sim. móvel com um Exato. espelho. Vocês não podiam ir ao Ok. jogo duplo. Um pichiché. Ah, que não é o jogo duplo, ao Joker. Poça. Guarda-prata. Também é o móvel da sala onde se guarda a prata. Prata ou loiça. Pois. Com 2 elementos. Vai estar Parte mais de cima, parte de fácil. baixo. Vamos pela intuição, não é? Pois. E um a seguir ao outro. Havia uma que era o carro da Inês, não havia? O Corsa. Ah, a Corsa. A Corsa é o meu A carro. Corsa sem ser aquele animal. É o meu carro. É com... Não, por acaso eu andei e o avô João tinha. Olha, não é preciso mais, vocês sabem como é que é aqueles carrinhos na madeira que os homens Sim. puxam? Sim. Aquilo não tem rodas, é a madeira que é meio arqueada e desliza no chão. E o meu pai tinha, e havia mais pessoas que tinham, quando havia coisas que tinham de ser transportadas nas carroças. Mas quando era, por exemplo, só uma caixota ou assim para não estar a levantá-lo para pôr em cima de... Usavam aquilo, tinham umas travessas ao meio, tinham aquelas duas partes laterais arqueadas um bocadinho para cima, só roçava a parte de baixo e depois era atrelado ao macho, nós era o macho. E chamava-se E Corsa. esse que é Corsa? Ok, giro. Mais uma, para acabar, vamos embora. Mais uma, então, talego. Não sei. Talego, esquece. Não consigo. Algo da horta. Não. É da horta. É da horta? É da horta, como que diz? Era, antigamente só se usava as sacas de serapilheira, não é? Fosse com cenouras, fosse com nabos, fosse com batatas, feijão, fosse o que fosse, era as sacas de serapilheira. E depois às vezes, por exemplo, quando era a encher as sacas para ir para o mercado, não é? Havia um bocado que sobrava de material. Então metia-se numa saca, mas não ia bem cheia. Então dizia, leva-se assim este talego. E então era uma saca assim só atada pelo meio, faz de conta, pronto, pelo menos... É tipo o resto. Nós na horta era assim, exatamente, nós na horta era, talego é o saco. E o saco em si. E depois era, nós aqui usávamos o talego como sendo só para levar menos Ok. pressão. Certo. Era as tuas- Gostei, bom dicionário. Vamos fazer um dicionáriozinho para pôr aí também, para partilhar com o pessoal. Para Queres toda a a- gente aprender. Tens mais uma para acabar ou esta foi a última? Em grande. Cachola. Pronto, acabamos com a A cachola. cachola. Ficas tu. Cacho- Cachola é... tem alguma coisa a ver com cabeça ou não? Há quem diga, tem boa cachola, mas não é neste... Qual é que é o Cachola, cachola era... Caçola não, a panela. Cachola, não. Cachola. Na matança do porco, aproveitava-se o fígado, o coração, a fissura do porco, partia-se tudo aos bocadinhos e fazia-se guisado com batatas. Havia quem fizesse com arroz, mas aqui em Arulho era mais ou menos só com batatas. E fazia-se aquilo, era a cachola do porco. Mas às vezes, disse-se com uma grande cachola, que é o vosso caso, são meninos todos ilustrados e não percebem nada destas palavras que eu disse aqui. Ficam com uma grande cachola. Pronto. E agora, hoje achamos de estar, de ter, ou de ser, ou não saber o que é. Bom, vamos a uma dinâmica que te vai identificar muito, que é a quadrilheira. Isso tem tudo a ver comigo. Olha a quadrilheira. Então, basicamente, a Mentiras não gosto, agora contra isso. Exato. A Sara, que foi a última convidada, deixou-te uma pergunta, sem saber que eras tu. Depois vais ter que deixar uma... Vais ter que deixar uma para o próximo convidado. A pergunta que ela deixou é... Podes dizer tu, Inês. Qual a tua próxima viagem? Santiago de Compostela. Diata. Está marcado! Vou agora para as 7h30, vou para a reunião para tratarmos disso. Hilário. Hilariante! Hilário. E está entusiasmada? Estou, nunca lá fui. Exatamente. A minha mãe também vai, vão as duas. Mas a tua mãe já Não, foi, ela- mas eu nunca fui. Então ela vai mostrar
Pois. Os sítios mais Também já bonitos. foi, eu não. Eu Pois, também não. Olha, queremos uma pergunta para o próximo E convidado. agora que eu vou perguntar, o quê? Se não há alguma coisa a ver com. Pode não sei. ser sobre isso, sabe o que é uma fissura? Tenho aqui muitos. Não. Não, Mas não. pode ser uma coisa assim. Só sobre o tema de hoje, qualquer coisa. Já apanhaste batatas? Quantas vezes é que, mais ou menos, tu já ouviste o podcast deles? Olha, Deixaram boa piada. questão. Olha, alguém que pensa em nós. É verdade, obrigado. Muito obrigado. Foi isto. Gostou Que muito questão, ou não? amor? Não gostou nada. Diverti bastante. Eu, para falar, é o que se quer. Até às vezes falo demais, não é? Este vais ouvir ou não? Este Isto já tenho vergonha, não ouço. Exato. Mas foi isto. Muito obrigado mais uma vez. Acho que foi um episódio Obrigada. muito riquinho. E é isto. Olha, filho, mas digo-te uma coisa, ninguém aprendeu nada com isto. Aprendeu? Não aprendeu? Pouco. Vemo então para a semana, não é? Vemos, sim, Vemos em abril. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Beijinho. É chato. É no telhado. É chato. Não, não é no terraço. Não é no telheiro, Nem no alpendre. é no telhado. O quê? Chá no